Você já reparou que, depois dos 50, o corpo parece guardar qualquer exagero? Antes, você fazia uma caminhada mais longa, dormia um pouco mal, ou passava um dia corrido, e no dia seguinte estava inteiro. Agora, a sensação é diferente. Um passeio mais animado e, no outro dia, as pernas reclamam. Uma noite de sono ruim e o corpo inteiro fica pesado. Um dia mais estressante parece que a energia some por mais tempo. E não é só com exercício, não. Às vezes é uma dorzinha que aparece do nada e demora para ir embora. Ou aquela sensação de cansaço que não combina com o que você fez. E aí vem a pergunta que muita gente faz em silêncio: será que estou ficando fraco? Será que é normal sentir isso? Por que eu demoro mais para me recuperar do que antes? Se você já pensou assim, você não está sozinho. Muita gente acima dos 50 percebe exatamente essa mudança. O corpo ainda responde, ainda dá conta, mas cobra mais caro, e por mais tempo. E o mais importante, e isso não significa, automaticamente, que tem algo errado com você. Em muitos casos, é o corpo mudando o jeito de se recuperar, de se adaptar, de consertar o que foi exigido. Hoje, eu quero te explicar isso com calma e sem exageros. Sem alarmismo. Sem promessas. Só com clareza. Para você entender o que muda no corpo nessa fase, por que a recuperação pode ficar mais lenta, quais erros comuns pioram essa sensação e o que vale observar no dia a dia. Se isso já aconteceu com você, fica comigo, porque a explicação é bem mais simples do que parece. Depois dos 50, muita gente começa a notar mudanças bem específicas no dia a dia. Não é algo dramático, nem acontece de uma vez. É sutil. Você continua fazendo suas coisas, mantendo sua rotina, mas percebe que o corpo responde de outro jeito. Uma das queixas mais comuns é essa: eu faço menos do que antes, mas me sinto mais cansado. Às vezes é depois de uma atividade simples, como arrumar a casa, caminhar um pouco mais, subir escadas ou passar horas resolvendo coisas fora. No dia seguinte, o corpo parece demorar para engrenar. As pernas ficam pesadas, o corpo amanhece mais rígido, a disposição demora a aparecer. Outra situação muito relatada é o impacto do sono. Uma noite mal dormida, que antes passava quase despercebida, agora pesa o dia inteiro. A cabeça fica lenta, o corpo não responde do mesmo jeito, e a sensação de recuperação incompleta acompanha até a noite seguinte. Também é comum ouvir: parece que qualquer excesso cobra um preço maior. Seja um dia mais estressante, uma alimentação fora do padrão, ou uma atividade física fora da rotina. O corpo não quebra, mas demora mais para voltar ao normal. E isso começa a gerar preocupação. Muita gente se pergunta se isso é sinal de envelhecimento acelerado, de perda de saúde, ou até de que algo está errado. Outros começam a se comparar com o passado e pensam: e eu não era assim. Essa comparação, apesar de comum, costuma trazer mais angústia do que respostas. O ponto importante aqui é reconhecer essa dor, essa sensação, sem julgamento. Não como fraqueza, nem como preguiça. É uma experiência compartilhada por muitas pessoas nessa fase da vida. Entender essa mudança é o primeiro passo para lidar melhor com ela, sem exageros e sem medo. No próximo passo, vamos falar do que realmente muda dentro do corpo e por que essa sensação acontece. Para entender por que a recuperação fica mais lenta depois dos 50, é importante tirar uma ideia da cabeça: o corpo não desliga e nem para de funcionar bem. O que acontece é uma mudança gradual no ritmo dos processos internos. Quando somos mais jovens, o corpo tem uma capacidade muito rápida de reparar, ajustar e compensar. As células se renovam com mais velocidade, os músculos se recuperam mais rápido, e os sistemas trabalham quase como uma equipe grande, com muita gente disponível para resolver qualquer problema. Com o passar dos anos, essa equipe continua trabalhando, mas em um ritmo mais econômico. A renovação celular fica mais lenta. Isso significa que pequenos desgastes demoram mais para ser reparados. Não é algo visível, mas é sentido no dia a dia.
principalmente após esforço físico, estresse ou noites mal dormidas. Outro ponto importante é a musculatura. Naturalmente, ao longo do tempo, há uma redução da massa muscular e um aumento da rigidez dos tecidos. Isso faz com que o corpo precise de mais tempo para se adaptar depois de uma exigência maior. É como um elástico que ainda funciona, mas não volta tão rápido à forma original. Também entram em cena os processos inflamatórios. Toda recuperação envolve inflamação, mesmo que em nível baixo. Depois dos 50, esse processo tende a durar mais tempo. O corpo até resolve, mas não com a mesma rapidez de antes. E o sono tem um papel central nisso tudo. É durante o sono mais profundo que grande parte da recuperação acontece. Com a idade, esse sono tende a ficar mais fragmentado. O corpo até descansa, mas nem sempre recupera tudo de uma vez. Nada disso significa doença. São ajustes naturais do organismo ao longo da vida. Entender isso ajuda a parar de brigar com o corpo e começar a escutar melhor os sinais que ele dá. No próximo ponto, vamos ver como essa recuperação mais lenta vai se instalando aos poucos, quase sem a gente perceber. A recuperação mais lenta depois dos 50 quase nunca aparece de forma brusca. Ela vai se instalando aos poucos, de maneira tão gradual que muitas pessoas só percebem quando começam a comparar com o passado. No início, é algo discreto. Um esforço maior exige um pouco mais de descanso. Uma noite mal dormida já não é tão fácil de compensar. Nada que impeça a rotina, apenas um pequeno ajuste aqui e ali. O corpo ainda responde, mas pede mais tempo. Com o passar dos anos, se o ritmo continua o mesmo de antes, essa diferença fica mais evidente. O que antes era resolvido em um dia, agora pode levar 2 ou 3. Pequenas dores começam a durar mais. O cansaço parece se acumular com mais facilidade, principalmente quando não há pausas adequadas entre um esforço e outro. É comum a pessoa pensar que isso é apenas fase ou tentar ignorar os sinais. Muitos seguem empurrando o corpo no automático, acreditando que ele vai reagir como antes. Só que o organismo vai dando avisos cada vez mais claros de que precisa de outro tipo de cuidado. Quando esses sinais são constantemente ignorados, a recuperação tende a ficar ainda mais demorada. Não porque o corpo esteja piorando rapidamente, mas porque ele está sendo exigido sem o tempo necessário para se reorganizar. É como tentar usar um aparelho sem deixar a bateria recarregar totalmente. Por outro lado, quando a pessoa começa a respeitar esse novo ritmo, percebe algo importante: o corpo continua funcionando bem. Ele apenas pede mais planejamento, mais atenção aos intervalos e mais consciência dos limites do dia. Essa evolução não precisa ser vista como declínio inevitável. Ela é, na verdade, um convite para mudar a forma de lidar com o próprio corpo, entendendo que envelhecer não é parar, mas ajustar. Na próxima etapa, vamos falar dos erros mais comuns que acabam tornando essa recuperação ainda mais difícil sem a pessoa perceber. Quando o corpo começa a demorar mais para se recuperar, é natural tentar reagir do mesmo jeito de antes. E é justamente aí que alguns erros comuns aparecem, muitas vezes sem a pessoa perceber. Um dos erros mais frequentes é ignorar os sinais de cansaço. A pessoa sente o corpo pedindo pausa, mas pensa: isso é coisa da minha cabeça, ou se eu parar, vou piorar. Então continua forçando, acumulando esforço em cima de um corpo que ainda não terminou de se recuperar. Outro erro comum é tentar manter exatamente o mesmo ritmo de décadas atrás. Comparar o corpo atual com o corpo dos 30 ou 40 anos costuma gerar frustração. O problema não é querer ser ativo, mas não aceitar que o tempo de recuperação mudou. Essa cobrança interna desgasta tanto quanto o esforço físico. Também existe o hábito de desvalorizar o descanso, principalmente o sono. Muita gente trata noites mal dormidas como algo normal e inevitável, sem perceber que o corpo perde uma parte importante do processo de recuperação. Dormir pouco hoje e compensar depois já não funciona tão bem quanto antes. Outro ponto é acreditar que sentir dor ou cansaço constante faz parte da idade e não merece atenção. Isso pode levar a uma adaptação silenciosa, em que a pessoa reduz atividades importantes sem perceber,
apenas para evitar o desconforto. Por fim, há o erro de buscar soluções rápidas ou extremas, esperando que algo resolva tudo. O corpo depois dos 50 responde melhor à constância e ao equilíbrio do que a excessos e improvisos. Reconhecer esses erros não é motivo de culpa. É uma forma de ganhar consciência. Ajustar pequenas atitudes no dia a dia já pode fazer muita diferença na forma como o corpo se recupera. Na próxima etapa, vamos diferenciar situações leves das que merecem mais atenção ao longo do tempo. Nem toda recuperação lenta depois dos 50 significa a mesma coisa. Entender a diferença entre situações leves e situações persistentes ajuda a reduzir a ansiedade e a observar o corpo com mais clareza. Nos casos mais leves, a recuperação apenas demora um pouco mais. A pessoa sente cansaço ou desconforto após esforço, estresse ou noites mal dormidas, mas percebe melhora gradual com o passar dos dias. O corpo responde quando há descanso, rotina mais organizada e redução dos excessos. Não é agradável, mas é previsível. Nessas situações, o corpo dá sinais claros, mas coerentes. Existe um começo, um meio e um fim. A pessoa consegue identificar o que desencadeou o cansaço ou a dor e percebe que, com o tempo, tudo volta ao normal. É como se o organismo pedisse apenas mais paciência. Já nos casos persistentes, a sensação é diferente. O desconforto não melhora, ou melhora muito pouco, mesmo com descanso. O cansaço parece constante. Pequenos esforços geram um impacto desproporcional. Às vezes, a pessoa acorda cansada, mesmo sem ter feito nada fora do comum. Outro sinal de persistência é quando a recuperação começa a interferir no dia a dia. Atividades que antes eram simples passam a ser evitadas. O medo de sentir dor ou de ficar exausto faz a pessoa reduzir sua rotina, muitas vezes em silêncio. O ponto importante aqui não é criar preocupação, mas entender padrões. Situações leves tendem a variar e melhorar. Situações persistentes se repetem, se prolongam e parecem não ter relação clara com o esforço feito. Observar essa diferença ajuda a tomar decisões mais conscientes, sem autodiagnóstico e sem exageros. O corpo sempre se comunica. Aprender a ouvir é fundamental nessa fase da vida. Na próxima etapa, vamos falar do que vale observar no dia a dia para entender melhor esses sinais. Depois dos 50, observar o próprio corpo passa a ser mais importante do que tentar controlar tudo. Não é sobre vigiar em excesso, mas sobre perceber padrões simples do dia a dia que ajudam a entender como anda a recuperação. Um dos primeiros pontos a observar é o sono. Não apenas quantas horas você dorme, mas como acorda. Acordar com sensação de descanso ou já cansado? Perceber isso ao longo dos dias ajuda a entender se o corpo está conseguindo se recuperar bem durante a noite. Outro ponto importante é o tempo que o corpo leva para voltar ao normal depois de um esforço. Não precisa ser algo pesado. Pode ser uma caminhada, um dia mais ativo ou até um período de maior estresse. Prestar atenção se a recuperação acontece em horas, em um dia, ou se arrasta por vários dias. Também vale observar a frequência das dores e desconfortos. Dores que aparecem de vez em quando, em situações específicas, são diferentes daquelas que surgem sem motivo claro ou que parecem estar sempre presentes. A disposição ao longo do dia é outro sinal importante. Há horários em que a energia cai completamente. Existe dificuldade para iniciar as atividades ou a fadiga aparece cedo demais? Esses detalhes dizem muito sobre o ritmo de recuperação do corpo. Além disso, observar o impacto emocional é fundamental. Cansaço constante costuma afetar o humor, a paciência e até a vontade de socializar. Corpo e mente estão mais conectados do que parecem. Essas observações não servem para chegar a conclusões sozinho, mas para conhecer melhor o próprio funcionamento. Quanto mais clareza sobre os sinais do corpo, mais fácil fica lidar com essa fase com equilíbrio e sem exageros. Na próxima etapa, vamos responder algumas das perguntas mais comuns que surgem sobre esse tema. Quando o assunto é recuperação mais lenta depois dos 50, algumas perguntas aparecem com muita frequência.
Elas refletem dúvidas reais e ajudam a colocar o tema em perspectiva, sem exageros. Isso é normal depois dos 50? Essa é, talvez, a pergunta mais comum. Em muitos casos, sim. O corpo passa por mudanças naturais que tornam a recuperação mais lenta. Normal não significa confortável, mas significa comum. Cada pessoa sente isso de um jeito e em intensidades diferentes. Quer dizer que o corpo para de se recuperar? Não. O corpo continua se recuperando ao longo da vida. O que muda é o tempo e o ritmo. Ele ainda se adapta, ainda se reorganiza, apenas não com a mesma rapidez de antes. Por que uma noite mal dormida pesa tanto agora? Porque o sono tem um papel central na recuperação. Com a idade, o sono tende a ficar mais fragmentado. Quando ele não é reparador, o corpo sente mais os efeitos no dia seguinte. Todo mundo passa por isso? Não exatamente do mesmo jeito. Há pessoas que sentem mais, outras menos. Fatores como rotina, histórico de saúde e estilo de vida influenciam bastante nessa percepção. Quando isso deixa de ser normal? Quando o cansaço, a dor ou a falta de recuperação passam a ser constantes, sem relação clara com o esforço, e começam a interferir na vida diária, é um sinal de que merece atenção. Essas perguntas mostram que sentir essa mudança não é sinal de fraqueza ou descuido. É parte de um processo que pode ser compreendido e observado com mais tranquilidade. Na próxima e última etapa, vamos fechar esse assunto de forma calma e responsável. Chegar aos 50 e perceber que o corpo demora mais para se recuperar não é um sinal de fracasso, nem de perda de valor. É, na maioria das vezes, apenas um sinal de que o corpo mudou a forma de se comunicar. Ele continua forte, continua capaz, mas pede mais respeito ao próprio ritmo. Durante a vida inteira, fomos acostumados a exigir muito do corpo e esperar que ele respondesse rápido. Depois dos 50, essa lógica começa a mudar. O corpo ainda responde, mas avisa quando precisa de mais tempo, mais pausas e mais atenção aos detalhes do dia a dia. Entender essas mudanças ajuda a reduzir a culpa e a comparação com o passado. Não se trata de não poder mais, mas de fazer diferente. Muitas pessoas relatam que, quando passam a ouvir melhor os sinais do corpo, conseguem manter qualidade de vida, autonomia e disposição por muitos anos. Recuperar-se mais devagar não significa parar. Significa planejar melhor, respeitar limites e reconhecer que constância vale mais do que excesso. Pequenos ajustes costumam ter mais impacto do que grandes mudanças feitas no impulso. O mais importante é lembrar que cada corpo tem sua história. Comparações raramente ajudam. Observação, consciência e equilíbrio tendem a trazer mais segurança e tranquilidade nessa fase da vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, use essas informações como base para se conhecer melhor, sem medo e sem exageros. Informação clara ajuda a tomar decisões mais conscientes e a viver essa etapa com mais serenidade. Este conteúdo é educativo e não substitui a avaliação de um profissional de saúde.